Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. E levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançaram nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante de seus olhos, e vazaram os olhos a Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradão, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém, e o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, e o que era de puro ouro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, um mar, e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra
para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guerra, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Israel mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias, a Mispá, a saber, Ismael, filho de Natanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. E sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu. Como também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior. Como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, ao 27 do mês, e viu Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou os vestidos da prisão, e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.